Mais uma vez estou de volta ao Por Trás da Arte, esse projeto que é tão especial, né? Não só para mim, acredito, mas para você também que acompanha, que sempre está aí assistindo, entendendo um pouco do que acontece nos bastidores, né? O que acontece por trás realmente da arte. E eu sempre tenho convidados especialíssimos, né, comigo para poder bater um papo. E dessa vez, nessa edição, a gente está falando sobre o teatro, né? A importância do teatro, né? Como é o teatro atrás das coxias, né? Como a gente fala, e essa expressão artística que é tão antiga, né, e tão importante, né, e tão interessante também, e a gente vai bater um papo. À medida que eles forem falando, né, esses artistas maravilhosos, vocês vão entendendo quem são eles, a profissão, o nome e as redes sociais também, porque isso é importante até para você acompanhar. E para começar, a minha primeira pergunta, que é uma pergunta que eu sempre quis fazer, e até hoje eu, por trabalhar também com o teatro, me pergunto, primeiramente, né? Sejam bem-vindos. A primeira pergunta que eu vou fazer é: vocês imaginavam, né, que teatro era exatamente o que vocês exercem hoje, seja com atuação, seja com cenografia, né, seja como direção, enfim. Vocês já imaginavam que seria isso ou que era de uma outra forma e vocês tendo essa imersão, né, falou: epa, peraí, o buraco é mais embaixo. Como é que vocês visualizavam isso e que hoje, né, estando dentro, fala, não era bem assim que eu pensava. Teve isso com vocês? Comigo teve. Eu comecei a fazer teatro com 14 anos e eu não fazia nada, era uma oficina, eu só ia lá, atuava, me divertia, era legal. E comecei a ter responsabilidades que eu não tinha quando eu comecei na oficina. Então eu fiquei, então o buraco é muito mais embaixo. E agora eu tô podendo participar de uma produção do espetáculo Pequeno Manual Antirracista. E assim, se o meu grupo lá no interior, na cidade de Catu, pequenininho, já dá um trampo, esse tá dando um trampo muito maior. A diferença é que eu só tô na produção. E no meu grupo eu tenho que fazer inúmeras coisas, porque somos em 3, assim, os administradores do grupo. Então, é uma loucura o tempo todo e eu realmente pensava que era muito mais fácil quando era mais nova. Só entrar no palco, fazer a cena, ler, gravar o texto. E aí, Evelyn, será que é isso mesmo? Foi isso também? Menino, eu morava no interior, mas assim, eu desde pequena, tem uma coisa que era maior que eu, né? Assim, acordava, dizia, hoje eu sou tal coisa, eu passava o dia, minha mãe dizia, eu vou levar essa mulher no psicólogo e tal. E aí eu comecei a procurar, não tinha outro jeito. Para me sustentar, trabalhei em outras profissões. Mas, assim, a primeira vez que eu entrei foi no Gamboa, eu achei muito estranho. Falei, isso aqui tudo fechado, assim. Agora, eu ainda sofro por algumas coisas que eu ainda não me adaptei. Por exemplo, aí eu fui com o tempo vendo, e pra mim, me deixa cada vez mais apaixonada por essa profissão, que a gente teve a gente que é mais antigo que, né, ela que é mais jovem, mas assim, a gente teve uma geração que era o diretor, né, que produzia, que tinha as ideias e tal. A gente era convidada. Aí depois veio a geração dos produtores, que vinha, agora eu convido o diretor. E agora tá tendo uma geração que, eu faço tudo. E isso, assim, eu sinto que eu preciso acompanhar. Então, é uma coisa que eu ainda tô, mas assim, a gente vai descobrindo as coisas, né? Vai entendendo com o vai entendendo tudo. texto. E cada vez mais vão se aprimorando e modificando. Então, eu também sou do interior, né? Nasci no interior da Bahia, nasci em Conceição de Jacuípe. E assim, eu trabalho com a minha companhia, né, a companhia da qual eu faço parte, que é a Arte Sintonia, a gente trabalha com musicais. E aí, quando eu estava me candidatando para o mestrado e tal, e aí tinha que fazer lá um texto, e aí, de onde vem essa paixão? E aí eu fui pegando do circo, né? Eu lembro que quando eu morava no interior, eu era apaixonado pelo circo. Então eu ficava aguardando o circo chegar, eu era apaixonado pelaquela ludicidade do circo. E aí veio, só que quando eu cheguei em Salvador, eu não queria fazer teatro, né? Eu queria fazer artes, eu queria fazer desenho, eu desenhava muito quando eu era criança. E aí depois vi que não era isso, e aí veio o Leonardo, que fundou a companhia junto comigo, e o Leonardo tinha acabado de sair do CRIA e me convidou para formar a companhia de teatro. Eu disse, cara, eu não tenho experiência nenhuma com teatro e tal. E a gente começou a fazer, foi aprendendo no fazer. Depois eu, fui aluno aqui de Maurício, fiz escola de teatro, mas comecei assim, entrei para fazer outra coisa e hoje é a minha paixão, é o que eu amo fazer. E Maurício na cenografia? Entrou na cenografia primeiro, entrou na artes cênicas e depois virou cenógrafo? Como foi isso? Eu acho que... nem sei. Não, na verdade é o seguinte, minha mãe era atriz.
Então, legal. Eu já tinha uma convivência com Tá no as sangue. artes cênicas. Então, ela era de formação bailarina e atriz. Eu sou carioca, né? Então, ela tinha vários amigos que hoje frequentavam lá em casa, que viraram diretores, coordenadores de núcleo da Globo e tudo. Então, esse povo antigo eu conheço uma grande parte, porque ela trabalhava lá também no elenco permanente dos Trapalhões. Só que ela não deixava, ela não permitia que eu fizesse nada de teatro. Ela disse, não, você vai fazer outra coisa, e se quando você tiver adulto você quiser fazer teatro, se quiser, aí tudo bem, mas agora você vai estudar. Então ela faleceu, eu tinha 14 anos, vim para Salvador, e ela nunca me viu em cena. Eu fui fazer outras coisas, fui bancário, trabalhei no polo petroquímico, sou administrador de empresas, trabalho com recrutamento, seleção, recursos humanos. E aí foi viver minha vida assim, em outra coisa. Mas eu sempre estava voltado a isso, sempre participando do coral, dessas coisas todas. E fui numa brincadeira com os colegas no Vila Velha. Aí tinha um espetáculo lá chamado Todo Mundo Nu. E os atores estavam todos pelados. Aí os colegas, bora lá ver o espetáculo, tá todo mundo pelado. Aí eu digo, eu vou lá. Então fui assistir. E aí esse espetáculo, os 5 primeiros minutos, eu olhei e o povo estava pelado. Depois eu esqueci que os atores estavam pelados. O espetáculo era maravilhoso. Mexeu comigo de uma maneira que eu digo, eu quero fazer teatro. Eu quero experimentar. Isso é legal. Minha mãe fazia e eu gostava disso. Aí eu entrei no curso livre. Com Hebe Alves. Aí depois fiz outro, como ator, né? Depois fiz outro, aí fui participar de circo. Fiz estágio de outras companhias, com outras coisas. Aí eu comecei a assistir teatro de tudo quanto é jeito. Aí fiz vestibular para a escola de teatro, já estava fazendo pedagogia. Terminei pedagogia, fiz a escola de teatro. Nesse caminho virei cenógrafo também, as pessoas até esquecem que eu sou diretor. Verdade, eu mesmo para mim... Para fazer coisa, mas eu sou diretor. E pronto, a vida foi me envolvendo dessa maneira e hoje em dia eu digo, ainda bem que eu fiz administração de empresa, que eu conheço essas coisas, me dá uma base para muita coisa, porque teatro a gente faz tudo lá. Eu acho que todo ator, toda atriz, todo produtor, todo dia tem que conhecer o labor de todo mundo. Tem que conhecer um pouquinho. Meu povo? Eu não conheço e eu acho que você não consegue ser um bom diretor. Por exemplo, um diretor de teatro que não saiba, não é para fazer o figurino, não é para fazer, mas ele entenda um pouco de figurino, entenda de cenografia, entenda de iluminação, de produção, para inclusive falar com essas pessoas que vão trabalhar com ele. Um ator que não sabe iluminação, não sabe se posicionar no palco, ele tem que conhecer e tirar partido daquele espaço. Não quer dizer que ele vá fazer a iluminação, mas ele precisa entender, né, ele ali naquele contexto. Ele precisa entender a cenografia para tirar partido de aonde é que nesse espaço cênico eu vou aparecer mais. Então a gente precisa de fazer esse estudo, essa caminhada por todos os lugares. E é muito trabalho para fazer. Montar um espetáculo é muito trabalho. A gente vai falar sobre isso. E Lelo, conta um pouquinho pra gente. Bom, eu acho que eu fui arrebatado pelo teatro quando eu entrei para o 4º curso livre do TCA, em 1982. E, assim, a emoção de entrar e fazer o primeiro teste, ela me segue comigo, né? Na minha carreira. Eu lembro do dia, eu lembro da emoção, eu lembro de como era a sala, eu lembro de onde estavam aquelas pessoas, aqueles mestres todos, né, mestres e mestras com que eu aprendi. Então acho que houve primeiro um arrebatamento e houve realmente um desenvolvimento de um lado lúdico, né, de como o teatro funciona, de como ele de como cria-se um personagem. Cleise Mendes foi muito importante para a dramaturgia, para entender um texto, para saber a vírgula, o ponto, a exclamação. Luiz Marfuz, enfim, tanta gente que... Sérgio Soto, Bete Rangel, Lia Robato, Lia Mara. Mas eu acho que com o passar do tempo, a ficha foi caindo para o senso de responsabilidade também. Que além do lado lúdico que o teatro tem, que é maravilhoso,
eu acho que existe um senso de responsabilidade que o artista, seja ele cenógrafo, diretor, ator, atriz, em qualquer área que o teatro envolve, eu acho que existe um senso de responsabilidade, porque é uma arte que comunica com muita gente. Então, o senso de responsabilidade na escolha do que você vai montar, do que você quer dizer, né, do que é que você quer transmitir através dessa comunicação. E a Companhia Baiana de Patifaria foi fundamental para desenvolver aí o lado, digamos, mais administrativo, né, de como administrar o teatro para que essa profissão fosse o meu ofício e fosse o ganha-pão também. Então, eu acho que todos nós que de alguma forma estivemos nesse início de Companhia Baiana de Patifaria, passamos por esse processo. Uma cooperativa que virou uma sociedade, e que com a saída de Frank Menezes em 94 e a perda de Moacir Moreno também no mesmo ano, com quem eu dividia sociedade naquela época, a companhia ficou nas minhas mãos e era uma decisão muito assim, continuar ou parar. E a partir daí eu assumi uma responsabilidade que é gigante, que é exatamente o que Maurício falou, é o entendimento de como a produção acontece, de cada função, e de cada profissional que você também soma para se juntar a cada projeto. Mas eu acho que é um trabalho difícil, né? Extremamente difícil, mas um trabalho também que, à medida que você desenvolve, que o público reconhece, eu acho que é muito bom, muito bonito de se fazer. Também eu queria falar como foi o meu processo de entrar no teatro, né? Eu já falei em alguns lugares como foi esse processo para mim, porque eu sempre quis fazer teatro, né? Desde pequeno, eu tive o privilégio, inclusive, de, quando criança, ir ao teatro, e me despertou muito isso, e na época também, meu pai não queria que eu fizesse teatro, porque como... né, sua mãe mesmo nunca querem, como sua mãe que foi atriz e falou, não, vá para um caminho que talvez seja melhor, né, em relação até financeiro, e aí acabei indo para arquitetura, que era uma coisa também que eu gostava, e não teve jeito, acabei indo para cenografia, querendo ou não, né, entrei num curso de teatro, inclusive você que tem vontade de experimentar teatro, né, entender mais do teatro, tem um curso aqui, um curso técnico gratuito, você ganha uma bolsa, que é lá no ICEA, procure mais informações, eu vou pedir para a Andrei colocar essas informações aqui, ou até na descrição desse vídeo, e aí através disso eu fiz o curso, realizei meu sonho de fazer um curso técnico em teatro, né, entender mais como é atuar, de como é estar em cena, e obviamente crescer o meu repertório para além, né, da cenografia e da arquitetura, que é muito importante. Mas Lelo trouxe uma questão muito importante sobre a responsabilidade, né? A gente não tá lá de brincadeira como as pessoas acham, arte é brincadeira, vai ser ator, vai se fantasiar, vai brincar. Não, tem uma responsabilidade muito grande. Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso, né? Dessa responsabilidade de levar um personagem, porque às vezes não é um personagem criado, né? Como Fanta, às vezes é um personagem que já existe, né? A Evelyn fez um espetáculo agora recentemente que tinha as características daquele personagem. Então, como é isso para vocês? Né? Maurício, que já trabalhou com a parte de direção, já atuou também, e cenografia. Qual é a importância desse cenário? Né? Passar isso para as pessoas. Queria que vocês falassem um pouquinho, né, do que vocês veem dessa responsabilidade, que eu acho que é um assunto bacana para a gente tratar. Quando eu falo responsabilidade, tem muito a ver com... Esse poder de comunicação que o artista tem, né, de se comunicar. Óbvio que quando você chega na televisão, se você chega na televisão, você vai se comunicar com muito mais gente. Mas o teatro, ele é muito poderoso porque ele é ao vivo, ele é presente, a emoção é ali na hora, entendeu? Não está gravada, entendeu? Ela está ali acontecendo. Seja para o riso, seja para a emoção. Ela é presente, ela é ao vivo. Existe um meme que está recorrente nas redes sociais, que é arte dá trabalho, né? Em todos os sentidos, né? Ela dá trabalho porque você trabalha muito, mas ela também dá trabalho porque ela gera trabalho, né? Ela gera emprego. Então, eu acho que quando você junta uma equipe, por exemplo, vê o trabalho de Maurício Pedrosa, que já trabalhou bastante na companhia como ator, mas principalmente como cenógrafo, é você perceber o desenvolvimento de uma ideia, né? Você partiu de um texto, de falas de um autor, leu aquele texto, aí o trabalho de mesa é maravilhoso, né? Aquele primeiro contato do elenco com o texto, da equipe com o texto, entender o que o autor está dizendo, o que é que você também deseja montar, e como
essa ideia que está na sua cabeça é desenvolvida por cada área, né? Cenografia, figurino, né? Miguel Carvalho, que foi um figurinista importantíssimo na nossa história também. Tudela, né? Eduardo Tudela, que desenvolve uma luz incrível. Ou trilhas sonoras, né? De Bira Reis, por exemplo, que a gente teve em Capitães da Areia, originalmente para o espetáculo, ou a trilha de Noviças Rebeldes, que é original americana, mas que foi adaptada para as vozes masculinas que nós fizemos. Então, assim, é uma responsabilidade de não só gerar emprego, mas também de pegar todas essas ideias juntas, né, que junta todo mundo, e transmitir para o espectador. Então, acho que é isso que cria-se um lastro, um nome, uma história, uma trajetória, para que a companhia esteja aqui até hoje atuando. É importante vocês estarem de olho nesses nomes que eles estão citando também, sabe? Porque são artistas que, às vezes, você não tem interesse da encenação, mas tem interesse na iluminação, então dá um Google lá, dá uma pesquisada, dá um Instagram, um @, lá para ver, porque é importante também a gente valorizar esses artistas que fazem, como você trouxe, né, Lelo? Eu cheguei aqui em 91 fiz o curso livre e tal. E de lá para cá, essa questão da profissionalização, da responsabilidade, de você se ver como artista e ator. Porque muitas vezes para a sociedade, graças a Deus, agora está super firmada, mas era uma coisa marginal mesmo, né? Porque até você entender que profissão, aonde vai dar, sabe, as pessoas tinham preconceitos mesmo. Até eu que sou, assim, de 70, ainda tem, né? O registro como profissão foi de 78, né? Assim, sim, como profissão. E o Sudeste é bem mais à frente. Só que a gente está vendo que o Nordeste agora, graças a Deus, está vindo com tudo. E vocês, dessa geração que estão vindo assim, com tudo, assim, se firmando, isso é muito importante para quem já veio atrás também dar segmento. Dá mais gás. E as artes, ela está, como o Maurício falou, ela está em empresas. Eu conheço vários artistas que vão para a empresa, porque o teatro, ele agrega as pessoas, ele aguça uma visão de vida que às vezes a terapia auxilia. Vou fazer terapia, vou fazer teatro. Não, gente, é profundo, eu trabalho. Aí tem uma coisa mais específica, mas assim, é um lugar que você pode trabalhar em vários segmentos, entende? Então é uma responsabilidade e é um lugar que, se você souber, por que é isso? Quando eu entendi que eu não tinha que ser apenas uma atriz, mas uma gestora, que eu sou uma empresa, a Evelyn Buchig, e eu tô assim, vivendo de locução, fazendo locução pra caramba. Que massa. E comecei a administrar também, por causa da minha interpretação, do trabalho de interpretação, que não tem nenhum outro recurso, às vezes imagem, às vezes som, eu tenho que, né, me ajustar ali, aí eu tô ganhando espaço nisso também, isso é muito bacana. Assim como outros atores também, que é muito bom, né, quando você pega um artista. Mas assim, ver, administrar como profissional, onde você pode ser autônomo dentro dessa, e tem vastos lugares. É bacana, né? Vai falando e várias coisas, vai Várias passando na coisas, cabeça né? da gente, Eu também assim. tô cheio de coisa pra falar, mas eu vou deixar vocês falarem, porque vocês são convidados. Então, eu acho que essa questão da responsabilidade, né? Leva uma inspiração, a Companhia Baiana de Patifaria é uma inspiração, até porque a gente tem muito poucas companhias, né, que conseguem sobreviver, né, aqui na Bahia, e a Companhia Baiana é uma inspiração. E aí eu acho que eu carrego um pouco do que Lelo, né, traz, porque assim, eu fico à frente da companhia, né, então assim, eu acho que existe um problema também do artista ele se ver enquanto empreendedor, né, eu acho que a gente precisa se ver enquanto empreendedor, então enquanto o artista ele não se vê enquanto empreendedor, eu acho que isso vai dificultar muito a situação da gente, né? Então, as pessoas têm que entender que a companhia não é só o Lelo, né? Todo mundo que está lá faz parte da companhia, né? Se você trabalha numa empresa e aquela lâmpada queima, né? Tem uma pessoa responsável, né? Quem é aquela pessoa responsável? Mas dentro da companhia, não. A companhia, todos nós somos responsáveis por aquela lâmpada que queima, né? Então, eu acho que fazer essas pessoas, as pessoas que fazem parte da companhia, entender desse processo. E aí vem essa questão da responsabilidade, como você fala, né? Porque a gente acaba assumindo a parte do financeiro, do administrativo, do jurídico, de tudo, você acaba fazendo, né, tendo que tocar tudo, mesmo que você terceirize aquele serviço, mas aquilo fica sob sua responsabilidade, né? Você tem que cobrar, você tem que fazer aquilo andar, senão, né, se o Lelo não fizer andar, quem vai continuar fazendo andar? Às vezes a gente não tem a noção e o limite de quanto aquilo vai reverberar nas pessoas, e só vai saber depois. Essa responsabilidade você tem que estar junto com você.
Por exemplo, tem algumas pessoas depois que hoje trabalham no teatro, e eles dizem, não, quando eu era mais jovem, eu fui assistir um espetáculo da Companhia Baiana de Patifaria, eu olhei aquele cenário, aquelas coisas acontecendo, eu quero fazer isso para a vida. E depois, Capitães de Areia. Aí eu digo assim, eu conheço esse espetáculo. Você assistiu também? Eu digo, não, eu fiz o cenário. Não. Que massa. Aí ele, eu quero me dar um abraço. Não sei o quê. E pessoas que hoje estão aí, várias pessoas assim. Sim, e coisas. sim, sim. E aí, falando da companhia, a responsabilidade é tanto que, antes de fazer teatro, eu fui assistir a Bofetada, aqui em Salvador. Aí eu, nossa, gostei disso aí. Aí eu estava na ilha, Santo Antônio, que é ali pertinho, também estava a Companhia Baiana se apresentando. Peguei o carro e fui para Santo Antônio para assistir de novo. Depois eles se apresentaram em outro lugar perto. Eu peguei o carro no outro final de semana e fui assistir. E ficava olhando. Lelo, Frank, Moacir ainda, que é do interior também, de Maragogipe. Era de Maragogipe também. E aí fiquei encantado. Eu digo, puxa, queria ter uma companhia dessa. Aí anos depois, eu na companhia, não só atuando em um espetáculo infantil, mas fiz todos os cenários da companhia, com exceção do último, porque nosso amigo fez tudo. Ele fez o texto, fez a interpretação, fez o figurino, fez o cenário, fez a luz, não chamou ninguém. Revoltou. Mas olha, o que é a responsabilidade que tem, o quanto Lelo me instigou lá, e quanto eu como fã, ficava assim, babando pelo trabalho, e depois entrei na companhia. Que massa. Isso é muito bom. Muito legal Mal ter falado disso, porque uma das impressões que um cenário pode causar em alguém é, por exemplo, a gente teve cenários lindíssimos na nossa história, entendeu? E executados por cenógrafos incríveis, mas um produtor em Santo Amaro, Léo, a gente chama de Léo, ele disse que nada foi mais impactante para ele do que entrar no teatro. A gente estava fazendo um teste de luz de Capitães da Areia, que estava circulando pelo interior. E ele entrou e é como se ele tivesse viajado no tempo, entrado no livro de Jorge Amado e, entendeu? Estava dentro de um tapiche na beira do mar. Então, assim, eu acho que isso é o maior elogio, né, que a gente teve, nós tivemos e, de certa forma, é transmitido a ele. Mas o mais impressionante para mim é que o trabalho de uma companhia de teatro, e isso é importante dizer, é trabalho de equipe. Entendeu? Não existe o meu trabalho, entendeu? Se eu não tiver uma equipe, se não existir uma equipe em volta. No palco comigo, dividindo a cena, mas também, ou eu dirigindo alguém, mas principalmente a equipe que criou. E por mim, eu teria equipe para tudo, para fazer a cenografia, para fazer o cenário. Quando a gente fez o Fora da Ordem, que é o espetáculo que ele se referiu, o que eu queria levar para o palco, na verdade, era uma mistura de poesia, música, cinema, teatro, tudo junto, dança, e consegui contar aquela história em 1h10 no máximo. E a melhor forma de fazer isso foi ter uma tela de cinema no fundo, me juntar a um cineasta que foi Dedeco Macedo para projetar essas imagens, que ele acabou dirigindo todas as cenas com atores maravilhosos, e apenas pequenos objetos distribuídos no palco para contar aquela história, né, dos anos 60 para cá, durante a ditadura até os dias de hoje. Então, mas por mim, eu teria menos meu nome na ficha técnica e muito mais gente envolvida. Mas a questão é realmente assim, o teatro está passando por um processo também, a coisa do empreendedor, do artista empreendedor, é que a gente está começando a se desdobrar em tantas tarefas, em tantas funções, né? Nossos dias estão ficando cada dia mais longos e a gente perde o sono pensando, né, em todas as tarefas que temos que fazer, porque a gente começa a absorver funções que necessariamente não seriam minhas, entendeu? Não seriam nossas, e que a gente gostaria de ter profissionais de cada área. Mas eu acho que é uma realidade que o teatro brasileiro está passando, o teatro no mundo, talvez pós-pandemia, que ainda é do pedir, passar o pires, de pedir ajuda, de entrar em edital, de concorrer a prêmios ou a editais, que eu acho que é muito sofrido o trabalho do artista. Então, acho que precisa haver uma também mudança de mentalidade dos gestores para que talvez a realidade da gente mudar um pouco. Você trouxe muita questão
da equipe, da união, da gente se unir. Eu queria que vocês falassem, eu em rodas de conversa, né, com alguns amigos artistas, não só do meio do teatro, mas de outras vertentes também, a gente sempre fala da questão da valorização do artista na Bahia, né? Muitas pessoas questionam o porquê de baianos, né, que foram criados aqui, cresceram aqui, não dão oportunidade para outros baianos. Bom, a gente viveu uma experiência com Wolf Maia na direção de Noviças Rebeldes, que foi atípica na nossa história, né? Porque, na verdade, toda a nossa trajetória envolveu sempre profissionais daqui, no palco, nos bastidores, né, na criação. Mas Wolf foi uma exceção porque a gente queria muito montar aquele texto, né? O Wilson de Santos, que era um ator paulista, que, né, acabou entrando para o elenco num período. E quando a bufetada ia acabar, assim, a gente já sabia que tinha um final ali de trajetória da bufetada, o Wilson nos apresentou o texto de Noviças. E aí meio que foi com uma condição de Wolf, né? Ele tinha assistido a bufetada no Rio e falou: eu libero os direitos estavam com ele, né? O texto é americano e os direitos estavam com ele. Ele disse: eu libero os direitos, desde que eu dirija. E pra gente era tipo assim, Wolf, na época, era considerado um dos grandes diretores de teatro musical, que hoje cresceu enormemente, tem maravilhosos diretores e diretoras, mas naquela época Wolf era reconhecido. Até hoje é um nome exatamente. Muito e aí somou, né? Porque assim, esse aprendizado foi um aprendizado, né? Porque assim, fazer uma comédia musical é algo que eu, entendeu? Jamais imaginei, né? Que a gente teria tanto trabalho, tanta dificuldade para achar o humor daquelas freirinhas. Sapateado, balé clássico, todas as coreografias, toda a trilha sonora, trazer a trilha feminina para as vozes masculinas, todo aquele trabalho com aquela equipe incrível. Então acho que foi uma exceção, mas eu acho que no geral a companhia sempre se dedicou a trabalhar com profissionais daqui, a valorizar os profissionais daqui, profissionais que não foram embora, né, que não migraram para fora, que estão tentando se manter aqui. Isso, né, Às vezes as pessoas têm que ir embora mesmo, porque aqui o mercado tá difícil. É também bem delicado, né? Porque existe, como ele falou... Por isso que eu falei que eu vou jogar um foguinho. Existem várias possibilidades, né? Por exemplo, eu não saí, mas ao mesmo tempo tem esse lugar mesmo da gente valorizar as pessoas. Por isso, às vezes a gente não tem que ter pressa para fazer certas coisas, porque você vai estudar ali, você vai agradar e tal. Depende muito do artista que está o TCA, porque o TCA ele tem a companhia de dança, ele tem a música, mas o teatro ele não tinha. Então chegaram com essa... E a companhia de teatro, mesmo que seja uma coisa rotativa, não se tinha uma fixa, tem balé e música. Aí eu fui uma das pessoas que fiz o curso lá e tal. E aí estreamos com uma pessoa daqui. Depois começaram a chamar a gente de fora. Tem um ponto positivo, que é a experiência dessa pessoa que está na coisa nacional aí, que a gente precisa desse know-how, é bom demais. Eu que tô velha, então... Mas assim, ao mesmo tempo para eles também, como o João Falcão pegou Wagner, Lázaro, Vlad e um pernambucano. Fiz assim na vida de João, que já é a pessoa maravilhosa que ele é. Mas os meninos, pronto, depois daí foi subindo no cometa e se picaram. E que estão dando oportunidades, né, principalmente o Lázaro. E isso passa por tudo, por texto, né, por uma direção, por uma... E... Gente, é tão sério, né, essa coisa da profissionalização, da industrialização, que Nova York, eles trabalham com muita gente de fora, muita gente dali também. Pega artistas japoneses, já já ninguém mais pensa nisso, porque quer aquilo ali naquele formato. E o PIB de Nova York é maior, pode ser, por causa das artes. Então, no dia que a gente chegar a esse patamar, agora, por trás disso, é uma indústria. E por trás da indústria não tem coração. Então tem que equilibrar. Tem que equilibrar. Eu fui fazer um trabalho agora e tinha muita gente daqui. Veio a Netflix da Espanha, então tinha várias pessoas de vários nichos, de países. E aqui eles trabalharam com a mão de obra daqui. Aí eu já cheguei querendo conversar. Não pode. Gente, eu nunca me senti um objeto dentro das artes. Eu tinha uma marcação para fazer. Quem falava comigo era outra pessoa. Nossa. E eu não podia falar com meus colegas de trabalho que estavam sendo contratados, né? Falei,
a gente exige tanto, olha onde pode chegar. E é maravilhoso, porque tudo funciona, Claro. entendeu? Mas também tem esse outro lado. Eu acho que depende muito da ocasião, mas é bom sim chamar pessoas de fora, acho bem bacana, mas depende muito da coisa. Principalmente se for um baiano que foi, fez sucesso, volta para poder contar aqui pra gente, né? Fique à vontade. Quem Eu não acho que quiser às também. vezes isso cria um peso também, né, no seu projeto, né? Quando você traz alguém, né? Você falou aí de trazer o João Falcão, né? Então, por exemplo, a gente falou de Lázaro, mas hoje a gente teve o Lopes Júnior, né? Que é um autor que tá super em alta, escreveu novela, tá na Rede Globo, então assim, é um baiano que quando a gente traz pra gente, eu puxo a sardinha, né? Porque nós já montamos vários textos de Elísio, então assim, você também já trabalhou com Elísio, todo mundo aqui acho que praticamente trabalhou com Elísio. Ou conhece Ou Elísio, conhece né? também Elísio, que é uma referência, né? Eu queria só jogar um pouquinho Por favor. nesse seu tempero. Eu sou da geração onde eu fui ver Evelyn fazendo o Otelo, por exemplo. Né? Então, para mim, ver Evelyn é uma coisa, sabe? Ver Evelyn é uma referência, né? E aí, por exemplo, eu chego uma pessoa da escola de teatro hoje, com certeza chega aqui, vai passar por Evelyn e não vai nem saber quem é Evelyn, entendeu? Não tem essa referência do que é ver uma Rita Semani. Do que é estudar ver um mesmo, Betão, né? Do ver referências, do se aprofundar sabe? mesmo. Porque às vezes eu acho que falta para essa galera do teatro baiano que está chegando agora essa referência e esse reconhecimento. Né? Saber quem é um Diogo Lopes Filho, saber quem é o Maurício Pedrosa, saber quem é o Léo Filho. Entende? Eu acho que falta essa referência. Mudei um pouquinho só para jogar tempero também. Tá ótimo. Divinas Palavras, essa criatura estava um monstro em cena, que o pessoal, quem é essa atriz? Aí o pessoal, Evelyn? Não. Evelyn não. Irreconhecível. Irreconhecível. Então, quem vê essa, Evelyn em cena fazendo a multiplicidade de coisas que eu tive a oportunidade de ver e de comprovar isso, assim, não se assombra hoje quando você vê Divana fazendo um papel numa novela. Sim. Que qualquer cena que a mulher tá, ela rouba, ela vira protagonista. Então a gente tem talentos, e aí eu realmente eu sou um fã seu, do seu trabalho, e eu vejo que muita gente não conhece o trabalho de tantas pessoas maravilhosas que a gente tem aqui, e a história por trás disso. Só quer o novo, só quer o que está aí acontecendo, o instantâneo, o TikTok. Eu acho que para a gente não ter gente de fora para chamar, está na hora da gente botar o pé no chão e reconhecer e conhecer quem é o daqui. Eu acho maravilhoso quando tem trocas. Eu acho que é importante ter trocas, ter intercâmbios. Sim. Mas eu também, da mesma proporção, eu acho importantíssimo saber quem foi as pessoas que estão aqui. Saber o trabalho de Jurema Pena, que foi aqui. Saber as pessoas que vieram de fora e que fizeram um trabalho interessante aqui. Saber quem foram os atores que criaram a Companhia Teatro dos Novos, por que criaram e como era essa explosão. Né? Eu vivi a década de 90 no teatro, foi quando eu comecei a fazer. Era espetáculo de quarta a domingo. Só tinha folga segunda e terça, e olha lá quando a gente fazia projeto empresa. Era muito. E hoje, assim, eu vejo que as peças estão sexta, sábado, domingo, às vezes só sexta e sábado, domingo já não tem peça, e é umas peças que não tem vida, e aí acaba a temporada, e aí você tem que ficar procurando uma outra peça para poder trabalhar, não sei o quê. Não tem temporadas longas. Porque falta a gente valorizar os nossos trabalhos, as nossas coisas, deixar ele vivo. Quando Maria Padilha veio nesse núcleo do TCA, que ela foi convidada, ela e Oswaldo Cruz, aquele diretor? Acho que é, né? Acho que é Oswaldo Cruz, um dos diretores. Eles ficaram chocados com a potência dos atores. Tipo assim, foram convidados de fora do Sudeste. Olha isso. Né, da Globo e tal. E aí eles falaram, gente, o que é isso? E aí convidaram a mim, Elísio e Márcia Andrade para participarmos do Fórum Shakespeare, que é um fórum só, que era assim, para a galera do Sudeste e tal. Quando a gente chegou lá, a galera tipo assim, um gente não, né? Essa bairrista. Ele falou assim, chegaram, apertaram na hora do mais descontraído, tomando sua cervejinha, e falou assim, sim, o que vocês estão fazendo aqui? Como assim vocês estão aqui? E porque teve gente que veio questionar. Teve uma cena que Márcia Andrade fez, que
mulher de fora lá, inglesa, parou todo mundo para dizer, olha isso. Gente, isso deixou eles... Para que ela fez isso? Para piorar a situação. Às vezes no grupo lá do pessoal, eu tava com Alice... esqueci o nome dela, é uma atriz maravilhosa aí. Aí eu fui dar opinião, eles faziam... essa cara eles faziam. Hoje, né? Hoje em dia tá muito mais, mas foi bem difícil. Então, por exemplo, os nomes que vocês estão falando aqui, eu vou estar... Quando sair o vídeo, eu vou estar pesquisando o nome de um por Vocês um. também aí, viu, de casa. E eu lembro que foi até uma situação interessante que a gente foi fazer o Altos Papos com o Fernando Guerreiro. Eu não conhecia Fernando Guerreiro. E eu fui pesquisar sobre ele quando Vadinha trouxe a proposta de levá-lo pra gente fazer o Altos Papos. E eu fiquei, uau! E eu compartilhei isso no grupo da banda que eu participo, e o baixista falou, cara, que massa que você conheceu o Fernando Guerreiro, ele é um homem mais velho também. E aí ele trouxe, nossa, ele é muito bom e tudo mais, ele trazendo que ele conhecia também, Fernando Guerreiro. Eu fiquei, caraca, olha a potência do cara, e eu não conhecia. Então, assim, muito triste que não haja essa, de certa forma, essa... não é divulgação, mas eu acho que ainda assim, apesar de vocês, por exemplo, já conhecerem, porque vocês vivenciaram todo esse movimento anteriormente, na minha geração não rola isso, sabe? Da gente tá dando esse reconhecimento a vocês. E aí, volta até para o que você falou, que foi sobre essa questão da não valorização. Hoje em dia, eu acho que ocorre menos, né? Que a gente tá vendo aí. Esqueci o nome dela agora, que tá na novela Renascer. Edivânia. Ela tá fazendo um ótimo trabalho, o pessoal no Twitter sempre compartilha, falando, elogiando a atuação dela. E é muito bacana isso. E eu acho que aconteceu essa mudança muito do que a gente exigia. Teve uma novela na Globo também que falava sobre Salvador. E assim, críticas terríveis sobre essa novela por não parecer nada com Salvador. Eu não assisti na época essa novela. E aí agora vem Renascer, que se eu não me engano também fala sobre a Bahia, né? Sobre Salvador, se eu não me engano. Ilhéus. Então já traz uma pessoas, né? Uma nova maneira sim. de abordagem com pessoas que são da Bahia de fato e tudo mais, e trazendo coisas mais reais. Então, acho que essa mudança ocorreu muito das exigências que nós fizemos, né? Das pontuações, da necessidade de representatividade, e você falou isso também, da industrialização. E é muito isso, né? Eles não estão trazendo representatividade porque são bonzinhos, eles estão fazendo isso porque a gente está exigindo. Então, quando vem essa questão da industrialização, é isso. Infelizmente, a gente vai ser tratado como objeto, porque no final é sobre dinheiro. Essa coisa da referência ela é muito importante. Eu tenho visto muitos comerciais chamando atenção para uma coisa da geração 2X, né? Desde que o WhatsApp criou essas velocidades, né? A gente passou a enxergar a vida, ou a ouvir áudios, ou querer ver imagens numa velocidade mais acelerada. Eu venho de uma era analógica, né? Então, assim, não tinha referência da internet. Então, assim, as minhas pesquisas eram livro, era leitura, e eram essas pessoas. Eu citei já alguns nomes aqui. Então, era assistir artistas da escola de teatro, assistir as montagens da escola de teatro, algumas clássicas do teatro mais realista possível e algumas altamente anárquicas e revolucionárias, como o Teatro da Encruzilhada, que se apresentava na rua, na esquina da escola de teatro, era apresentação na rua, sextas-feiras à noite, final da tarde, como assistir grandes nomes que vinham da televisão para se apresentar na sala no palcão do TCA, e a gente tinha acesso porque a gente fazia o curso livre no TCA, então... Na Z11. A gente conseguia, mas eu vi muito teatro lotado para ver Fernandona, para ver Paulo Altran, para ver Tônia Carreiro, para ver Tarcísio e Glória, mas muito teatro sendo esvaziado durante a apresentação porque o público não identificava o personagem da novela no palco, entendeu? Às vezes eles traziam teatro de câmara, assim, era teatro para ver em teatro pequenininho, era espetáculo para ver em caixa cênica pequena, com plateia pequena. Nossa. Aí você bota num teatro de 1.500 lugares e as pessoas não entendiam e começavam a ir embora. Então, eu acho que essa coisa da referência, ela é fundamental para que eu bebi em todas essas fontes, e o Mara, Arildo, Petrô, enfim, tanta gente que, né, passou pela minha história, Bião, né, eu fiz curso com Bião. Então, assim, eu acho que para a geração atual, quando eu encontro, é muito dizer... Hoje a gente tem a internet. A internet
torna isso muito mais possível, né, essa Facilita, pesquisa. né? E eu acho que eu tenho que falar muito do trabalho de Vadinha, né, e de certa forma de Irma Vidal, que estão lá no ICEA, e que Débora, estão né? criando, e Débora, que estão criando essa ponte, né, levando os estudantes para os teatros, falando com os artistas que estão em cena, assistindo, vendo os bastidores. Acho que é um trabalho fundamental. Eu só tenho a agradecer a Vadinha o trabalho que ela tem E a feito. gente também agradecer super a Vadinha Moura. No final vou agradecer em especial a ela, porque depois vocês vão entender o porquê esse especial. E pra finalizar, o tempo tá, né? Se deixar, a gente vai ficar aqui falando horrores. Vou ver se eu consigo gravar um takezinho aqui pra postar lá no Instagram. Então, vou botar aqui também o meu arroba. Vou ter o arroba da Creation House, que é o lugar que a gente tá gravando. E pra gente finalizar, eu queria perguntar pra vocês o que é que vocês desejam, né? Do teatro, o que é que vocês desejam da arte no modo geral. Eu acho que Maurício trouxe muito isso, né? Do desejo que ele viu de estar colaborando com o cenário da Cia Baiana de Patifaria e que pôde realizar esse desejo. Isso é muito legal, isso é muito rico, né? E de Lelo ter dado essa oportunidade também para ele, ver o potencial que ele é e do que ele se tornou também. Então eu queria que vocês falassem, cada um falasse um pouquinho disso, né? O que é que vocês desejam para frente, né? Daqui para frente, para o teatro e para a arte no modo geral. O meu desejo é muito simples. Eu queria que todo mundo que se dedicasse às artes de um modo geral e ao teatro, aos meus colegas, sendo jovens ou mais maduros ou velhos. Eu gosto da palavra velho, porque eu estou chegando nela, não vai dar aquela melhor idade. Maduro. Maduro e velhos, porque eu já estou maduro e caminhando para velho, eu quero chegar lá, estou lutando para isso, que a gente consiga viver com dignidade. É só isso, é um desejo muito simples. A gente faz com tanto labor, trabalha tanto, e no final a gente tem que ter pelo menos essa energia financeira também, que tem que ter um retorno que a gente precisa. Porque a gente tem família, a gente tem filho, tem conta para pagar, tem boleto, tem essas coisas todas, e tem pessoas que trabalham com a gente. Sim. Eu mesmo, quando estou dirigindo, tem muitos atores que estão trabalhando comigo, tem muitos técnicos que estão trabalhando comigo. Quando eu estou aqui no Espaço Casa Preta, que não é eu, não é Gordo, não é uma equipe pequena, nós somos várias pessoas reunidas para fazer uma casa acontecer, que a gente possa fazer aquela casa vibrar e que a gente tenha um retorno financeiro. Não é só, aplausos é ótimo, eu mesmo fico contente com aplausos. O retorno, quando me dão, mas assim, a energia financeira é interessante importante, ver, né? Também, porque é muita gente trabalhando. Claro, os atores aparecem, mas atrás, lá quem fica, quem produz, quem faz as coisas para que os atores brilhem lá, também tem muita gente envolvida. E tem famílias, e tem sonhos também, né? Todas essas pessoas vivessem com dignidade, pudessem trabalhar e ter também um retorno dessa energia financeira, que eu acho também que é importante. Eu acho que Maurício definiu muito bem o que acho que seja o desejo de qualquer artista. Eu acrescentaria somente que a área da cultura ela é sempre vista por um viés, né, pelos gestores, né, de cultura que tem o poder de decidir. A nossa área ela é vista talvez com uma certa... não é descaso, mas é tipo... pode ser feito, entendeu? Eles vão fazer de qualquer forma, né? A nossa paixão pelo nosso ofício ela é tão grande que assim é como se tipo assim eles vão continuar fazendo, eles não vão parar, entendeu? Mas na verdade o que eu imagino, o que eu desejo, né? O meu sonho é de que as funções ligadas à cultura elas não deixem de ser, né, determinadas por indicação política, e muito mais por competência para assumir a área, porque entende da área, né? Então, assim, eu cito sempre um exemplo clássico de um centro de cultura do Estado, do governo do Estado, onde a gente estava em turnê, e quando eu entrei no camarim, não tinha espelho. E a primeira pergunta que eu fiz para o administrador do centro de cultura era... quando vocês vão trazer os espelhos? E ele me perguntou para que eu queria espelho no camarim. Caramba. Então, assim, quando você imagina que eu passo uma hora e meia para maquiar e compor um personagem, e você imaginar que um administrador de um centro cultural, de uma cidade importante da Bahia, não sabe para que o espelho é necessário, ou, enfim, eu acho que esse é o momento em que eu digo, essa pessoa não devia estar nessa função.
Então, assim, se o gestor que está na hierarquia acima né, para decidir, para tomar as decisões, não imagina que aquela pessoa não tem competência para estar naquele cargo, para ganhar um salário para aquele cargo, para receber. Há centros de cultura do interior do estado que eu sequer conheço quem administra, porque não aparece para dar sequer boas-vindas, para dizer bem-vindos, bem-vindos, sabe? Então, acho que é isso. Eu acho que é o entendimento da cultura por um outro viés que seja mais pela capacitação que a pessoa tem do que necessariamente por indicação. Eu não tenho nem o que falar depois dessas falas maravilhosas. Eu só desejo que realmente isso tudo emane para o universo, que todos os deuses, que todos os maiorais acreditem nisso e leve isso da melhor forma possível, né? E que você aí que esteja assistindo, compartilhe esse vídeo, porque querendo ou não, você vai estar ajudando o projeto aqui do Por Trás da Arte, vai estar também divulgando esses artistas maravilhosos. Procure também, vai estar aqui na descrição, para além das letrinhas que apareceram aqui, na descrição vai ter também o Instagram de cada pessoa, né? Falar também que tem um episódio que eu gravei com o Gi, lá no ICEA, a gente gravou falando sobre o processo de encenação, né, com o nosso colega Ariel. Então eu também vou deixar esse link aqui, caso você tenha interesse de saber como é um personagem, como é criado um personagem, vai estar aqui também na descrição. E eu fico por aqui, espero voltar em breve também, né? Obviamente a gente entende que a gente precisa de apoio, de patrocínio, então também se você é uma empresa ou um empresário que quer patrocinar ou apoiar o projeto, fala aqui com a gente também, porque também isso é muito importante, tá bom? Eu fico por aqui, até mais, segue as redes sociais, agradecer a Vadia Moura que trouxe esse casting, né, pra mim, esse elenco maravilhoso. Eu pedi muita ajuda dela, das pessoas que poderiam, né, estar nesse processo. Então, agradecer a Vada Moura não só por me dirigir, né, me produzir aqui também o Por Trás da Arte, mas também por me fazer entender mais do teatro, me fazer entender mais da arte, da produção cultural, do teatro no modo geral. Agradecer a Creation House, toda a família da Creation House, a Andrea, a Mari, que sempre abre as portas para mim, né, para fazer o projeto, que acredita na arte de uma forma lindamente, tem feito muita arte incrível também, então acompanhe lá os projetos dele. E eu fico por aqui, falei demais e até a próxima. Tchau! A cobrar, aí era eu dizendo: após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está. Meu Deus! Você? Vocês estão vendo isso, gente? Mais engraçado. Quer falar sobre o quê, Maurício? Edição,